Olá pessoal, hoje nós vamos falar de cultura organizacional, 5S, padronização. Estes são elementos básicos para o desenvolvimento de diretrizes estratégicas. O primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a cultura organizacional. Cultura organizacional é um elemento chave dentro das empresas. Cultura organizacional são os valores de uma empresa. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de cultura organizacional, 5S, padronização. Estes são elementos básicos para o desenvolvimento de diretrizes estratégicas. O primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a cultura organizacional. Cultura organizacional é um elemento chave dentro das empresas. Cultura organizacional são os valores de uma empresa. É o que dá forma à visão dos fundadores de uma organização. Tem um exemplo muito interessante sobre cultura organizacional. Uma passagem da Segunda Grande Guerra Mundial, retratada em um filme chamado Midway, um filme um pouco antigo, de 1976, mostra a batalha entre norte-americanos e japoneses. Havia uma diferença muito acentuada na forma de tratar os pilotos japoneses e alemães e os norte-americanos. O norte-americano, com apenas 10 batalhas, ele já voltava para casa. E ia fazer o quê? Ele ia instruir novos pilotos lá nos Estados Unidos. No Japão é diferente, eles deixavam o piloto experiente na guerra, até morrer. O que acontecia? Os pilotos novos japoneses não tinham experiência. Então essa política dos ases fez uma grande diferença, a ponto de um general japonês admitir que foi um dos motivos do Japão perder a guerra. Isso mostra bem um exemplo do tácito pelo tácito, aquilo que é prático. Tem coisas que não tem como ensinar. Pilotar um avião é um exemplo, dirigir um carro, outro exemplo. Não há como você ensinar através de um livro. A cultura desses dois povos, dessas duas nações na guerra, foi um elemento decisivo. Os Estados Unidos, com essa forma de agir, eles faziam com que os pilotos tratassem o trabalho em equipe muito mais importante do que ele virar um as, do que ele derrubar 10 aviões, ou 20 ou 30, diferente no Japão. Esse tipo de cultura corrompia muito o trabalho em equipe. Eles eram muito individualistas. Então, as culturas organizacionais das diferentes forças aéreas tiveram influência decisiva na política para com os ases. Portanto, nos seus resultados durante a guerra. Então, a cultura organizacional é um respeito às crenças, aos valores, às informações que as pessoas compartilham em uma organização. Então, a cultura das forças aéreas japonesa e alemã era individualista, havia um forte individualismo. Havia a busca por vitórias próprias, mais do que a vitória da nação. O que acontecia diferente nos Estados Unidos, havia um compartilhamento de informações entre os pilotos. Com isso, nós temos algumas lições dessa historinha. A competição interna em uma empresa pode ser definida através de políticas de remuneração e promoção. Então essa competição interna ela não pode ser nociva à organização. Se pegarmos como exemplo empresas que trabalham com muitos vendedores externos, se o vendedor externo fidelizar uma determinada área, ele pode sair dessa empresa, ir para outra empresa e ele continuar vendendo os produtos através de outra empresa. Quer dizer, quem fidelizou foi o vendedor, porque ele está trabalhando de forma individualizada, e não a empresa para a qual ele trabalhava. Então, é importante avaliar o quanto o funcionário compartilha as suas informações, o quanto o funcionário consegue trabalhar em equipe. Isso deve ser avaliado também para todos os tipos de organização. Os ases solitários, os pilotos, e instrutores, assim como nesse exemplo da Segunda Guerra, onde eu comentei dos ases solitários e instrutores,
Atualmente, nas empresas, vamos pegar um exemplo de uma empresa de software, existem os experts. Se o gerente, o dono dessa empresa, deixa aquele expert, aquela pessoa que entende muito de software, trabalhando sozinho, e os outros, fazendo os outros trabalhos também de forma solitária, o que acontece? Aquele expert faz um software fantástico, e os outros vão fazer um software simples. Se o proprietário, o dono dessa empresa, pegasse esse expert, essa pessoa que entende muito, e colocasse ele para supervisionar, para revisar os softwares dos outros, na média a empresa ia ganhar. Individualmente, aquele software que ele está fazendo sozinho, o expert está fazendo sozinho, poderia até ficar melhor que os outros. Mas agindo de forma complementar, né, de trabalho em grupo, em equipe, a média da empresa ia aumentar e melhorar. Né? Caravantes observa 3 fatores básicos para a cultura de uma organização, como eu vou mostrar agora para vocês. Nesta figura, os fatores determinantes são os fatores de gestão. São os valores, a história, a visão e a missão da empresa. Os fatores componentes são os fatores internos à organização. As experiências compartilhadas, as histórias compartilhadas, as crenças compartilhadas, as normas e as ações compartilhadas. E também a história e a visão vista pelos funcionários. As consequências desses fatores determinantes e componentes é que vai ditar a eficácia organizacional, as guias para a ação e o ambiente para se implementar as diretrizes estratégicas. Então, a cultura organizacional é um pré-requisito para o desenvolvimento do desdobramento das diretrizes estratégicas. Também é pré-requisito para o desdobramento das diretrizes estratégicas um programa educacional, como o 5S. O 5S é uma ferramenta essencialmente educacional que vai trabalhar a utilização, a ordenação, a limpeza, a higiene e a autodisciplina. Conheço empresas que implementaram a ferramenta 5S para melhorar a cultura da organização, o trabalho em equipe. Algumas delas de forma fantástica. Conheço uma do segmento automotivo, da qual eu acompanhei a implementação. No início foi muito bem, foram feitas auditorias, foi implementado em conjunto com um indicador da participação de lucros e resultados da empresa, mas quando saiu a pessoa que implementava, o programa acabou. Quer dizer, é um programa que tem que ser feito para ficar. Tem que ser divulgado para as outras pessoas, para que seja implementado não só durante o mês, 2 meses, mas enquanto a empresa existir. Conheço empresas também que foram implementados esses conceitos do 5S há 5, 8 anos e até hoje, quando você vai visitar a empresa, está funcionando perfeitamente. Seria um bom exemplo. Também há outros tipos de empresas que tentaram implementar o 5S e não deu muito certo. Conheço uma do segmento papeleiro, que tentou implementar o 5S, mas caiu no descrédito logo no começo. Porque toda a ferramenta de qualidade que a empresa tentava implementar, ela já deixava de lado 6 meses depois. Então, quando aparecia uma nova, as pessoas da empresa falavam, olha, essa ferramenta ela não vai dar certo. Então, os 5 S's, esse S de onde que vem? De senso, que são palavras em japonês que começam com S, conforme eu vou mostrar para vocês na seguinte figura. O primeiro S é de seiri, na língua japonesa. Em português, traduzimos como utilização. O segundo S, o seiton, que quer dizer a ordenação, ou seja, sistematização ou classificação. O seiso, o terceiro S, quer dizer limpeza, o zelo, a manutenção. Seiketsu, o quarto S, a higiene, saúde, o asseio. O último S é shitsuki, que quer dizer autodisciplina ou educação.
Então, essa figura que eu apresentei para vocês é um resumo. Vocês vão encontrar várias palavras diferentes aí dentro dessa metodologia do 5S. Se vocês olharem de cima para baixo, vai aparecer a seguinte palavrinha: o olha. Tá? Esse é um esqueminha que eu fiz para até eu mesmo memorizar o que são esses 5 sensos. O de utilização, o de organização, L de limpeza, o H de higiene e o A de autodisciplina. O olha, ok? O primeiro S é o S de utilização, que na realidade é um U, né? É o U de utilização. Para exemplificar, vou dizer para vocês o seguinte: estoques, controle de estoques. Vamos dizer que numa fábrica de móveis, a empresa possui 100 modelos em estoque, sendo que 50% desses modelos estão fora de linha. O que vai acontecer com essa empresa? Existem 2.000 peças por modelo, 20.000 peças em estoque, ou seja, 10.000 peças apenas ocupam espaço, apenas ocupam prateleira. Outro exemplo desse mesmo S, o de utilização, seria um escritório contábil. Imagina um escritório contábil onde se trabalha com vários equipamentos, várias pastas, né, materiais de escritório. É normal que você deixe próximo ao seu local de trabalho aquilo que você usa dia a dia, é o grampeador, é a caneta. Aqueles materiais que se usam uma vez por dia, uma pasta de um determinado documento, você já deixa no arquivo, na gaveta. Aqueles materiais que se usam uma vez por mês, uma revista específica da área para consultar a legislação, você vai deixar em um local talvez um pouco mais distante. Ou um documento que você já tenha trabalhado com aquele documento, ele vai para um arquivo morto. Então esse é um exemplo de utilização. Você deve mensurar todas as peças, os componentes que estão perto de você e deixar aqueles que você utiliza mais perto da mão. Os que você utiliza menos, guardar em locais mais distantes. Tem uma outra figura que eu gostaria de mostrar para vocês para exemplificar essa parte. Nessa figura, o primeiro retângulo, ele diz classificar, ou seja, deve-se classificar todos os produtos, equipamentos, peças, ferramentas, do que é necessário, do que é desnecessário, ou seja, o necessário vai para um lado, o desnecessário vai para outro lado. O que é necessário, você divide, separa. O que é de uso constante, fica mais perto de você, do local de trabalho. O de uso ocasional e o de uso raro, que vai para um arquivo morto, vai para um almoxarifado. E o desnecessário, tem aquilo que é sem uso, aquilo que é usado por outros ou que requer outro local. Aquilo que é sem uso, você vai doar, vai vender, vai jogar fora. Usado por outros, vai disponibilizar para outras pessoas. E o que requer outro local, você vai desenvolver, vai achar, vai criar um outro local para guardar esse tipo de produto. O segundo S é a ordenação. Um bom exemplo de ordenação seria a ordenação de ferramentas na sua casa, por exemplo. Se você tem lá 10 ou 15 chaves de fenda, é você guardar elas das menores para as maiores. Esse é um bom exemplo de ordenação. Documentos também. Para que tenha arquivo em casa, você coloca uma linguetinha em cada arquivo daqueles arquivos suspensos. Você vai ordenar os assuntos em ordem alfabética. O terceiro S é o S de limpeza. Muito mais do que limpar um ambiente de trabalho, é o ato de não sujar. Então você tem que, na realidade, definir, buscar as fontes de sujeira. Mas, muito mais, algumas vezes, além somente de limpar. O próximo senso é o senso de higiene. Há muitas empresas que desenvolvem bons programas na área de higiene e segurança do trabalho. Então, esse higiene e segurança do trabalho é muito interligado. Pode parecer estranho uma empresa
você dá uma palestra falando para o funcionário que ele deve tomar banho todo dia, escovar os dentes, mas isso faz parte, isso é importante. É muito importante que se faça isso em qualquer organização. O próximo senso é o senso de autodisciplina. A autodisciplina quer dizer rotina. Quando o funcionário aprende os 5S dentro de uma empresa, muitos deles levam para casa. É normal você abrir um armário de uma cozinha de uma casa e enxergar a identificação dos produtos que estão dentro desse armário. Então, uma coisa que tem que se cuidar dentro das organizações é a resistência nas mudanças. Quando há muita resistência nas mudanças, é difícil de se implementar o 5S. É um grande erro implementar apenas os 3 primeiros sensos e os 2 últimos deixar de lado, porque você não garante a perenidade daquele programa dentro da empresa. Então, a utilização, a ordenação e a limpeza, aplicados sozinhos, não garantem a educação relacionada aos 5S dentro de uma organização. Há muitas literaturas, muitos artigos que trazem conceitos, técnicas de 8S, de 9S, de 12S, mas se vocês forem olhar ao pé da letra, ler, entender esses artigos, esses livros, vocês vão ver que estão todos eles dentro daqueles 5S que eu expliquei para vocês. Tem uma frase que resume a aplicação e desenvolvimento dos 5S. Diz assim: conserte o homem e consertará o mundo. Então, essa frase ela resume todo o programa 5S, cuja implementação ou aplicação e implementação dos 5S eu vou estar mostrando nessa figura. Esta figura mostra as 5 etapas para a implementação do 5S, sendo a primeira a liderança. Deve-se ter liderança no momento de desenvolver a ferramenta. O prazo, deve-se definir prazo e passos para a implementação. Deve-se desenvolver a educação e o treinamento, colocar as pessoas em uma sala e instruir. Deve-se definir as áreas e aplicar efetivamente o programa. E a última etapa é a auditoria e a reciclagem do 5S. Então, o 5S é uma ferramenta educacional que pode auxiliar em muito as empresas em relação ao seu ambiente, em fortalecer as relações entre os trabalhadores, em melhorar o clima organizacional e em fornecer ferramentas que vão servir para a aplicação de outros sistemas de gestão e, consequentemente, a própria qualidade. Nosso próximo tópico, treinamento e desenvolvimento. Um bom exemplo de treinamento é quando o operador entra em uma empresa para operar uma máquina. O treinamento é aquela atividade que ele vai treinar, alguém vai ensinar ele a operar aquela máquina. Isso é treinamento. O desenvolvimento está ligado diretamente à educação. Quando você vai para uma sala de aula, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, isso está ligado à educação, é a formação geral, é a capacitação do ser humano. Então, treinamento são atividades de aprendizagem voltada para a função específica realizada pela pessoa até o presente momento. Como eu falei, desenvolver um curso, fazer um curso na universidade, um curso de pós-graduação, aí se encaixa dentro. Desenvolvimento são atividades voltadas para a carreira profissional e crescimento pessoal. Então, o investimento em programas de treinamento são elementos importantes, são fatos, são coisas importantes que uma empresa deve fazer para direcionar a cultura daquela organização. Elas contemplam estratégias e a missão da organização. Um bom exemplo de desenvolvimento é o que o Jack Welch fez na GE, na General Electric.
ele desenvolveu um centro de treinamento de líderes da GE. Ficou conhecido no mundo todo como a fábrica de líderes. Executar a função com excelência é algo muito importante. E para isso são necessárias o desenvolvimento e a educação dentro de uma empresa. No desenvolvimento é importante possuir a visão do todo muito bem esclarecida. Tá? Um bom exemplo disso são os cursos de bacharelado e tecnologia. Os cursos de tecnologia, eles não possuem uma visão grande, né? São cursos específicos. Um curso, por exemplo, de tecnologia e materiais para construção. O que você vai se aprender nesse curso? São elementos para a construção. Diferente de um curso de engenharia civil, que é um curso que possui essa visão sistêmica. Então é importante destacar que todo o processo de melhoria, como qualidade, criatividade, inovação, competitividade, é inserido nas organizações por meio de treinamento e desenvolvimento. As funções distintas dentro de uma empresa devem ser treinadas. Uma pessoa faz uma determinada atividade, pode ser telefonista, pode ser operador de máquina, pode ser qualquer atividade, tem que haver o treinamento e desenvolvimento. Nas empresas onde se busca a implementação da ISO 9002, por exemplo, há um requisito específico para treinamento. Se você não faz o treinamento acontecer na tua empresa, você não tem como implementar a ISO 9002. Não só em organizações privadas ou públicas, né, ou de serviços, você aplica o treinamento e desenvolvimento. Até mesmo no trabalho voluntário, em ONGs, você deve treinar. Se você não treinar o pessoal das ONGs, das empresas de assistência, você também não vai obter o resultado que você quer para essa organização. Mas afinal, então, como se desenvolve o treinamento e desenvolvimento? Para fazer isso, deve-se identificar as necessidades da empresa. De que forma? De várias formas. Entrevistas diretas, perguntar para o funcionário, através de escrita, através de um relatório, por exemplo. Pesquisas de clima. A pesquisa de clima na organização geralmente é feita por uma empresa terceira. Vem uma empresa terceira na organização e vai fazer uma pesquisa de clima, onde a pessoa vai se sentir à vontade, porque aquela pessoa que está entrevistando é uma pessoa de fora. Pesquisas na hora de que é mandado embora uma pessoa, por exemplo, também, que são as entrevistas de desligamento. E também, outra fonte importante, né, de treinamento e desenvolvimento, são as estratégias da empresa. A empresa possui uma estratégia. E em cima daquela estratégia, você tem que fornecer os meios para que sejam alcançadas. Se é uma estratégia de produção, por exemplo, a empresa vai desenvolver uma ferramenta de qualidade ou uma total produção da manufatura. Então, são necessários uma série de instrumentos para se poder ensinar aos funcionários. Então, também através da estratégia, a empresa deve desenvolver o seu programa de treinamento. Para desenvolver o treinamento e desenvolvimento, também deve-se definir o público-alvo. Por exemplo, o treinamento para os gerentes é diferente do treinamento do pessoal técnico. Então, os treinamentos para gerentes tem toda uma descrição de cargo que vai direcionar em relação a esses treinamentos. O pessoal técnico, o pessoal operacional, também deve ser diferenciado, muito mais focado na função que ele executa dentro da empresa. E os objetivos? Quais os objetivos que devem ser desenvolvidos em relação ao treinamento e desenvolvimento? Muitas empresas, quando chegam lá pelo seu mês de novembro, outubro, novembro, vão olhar lá o seu saldo no banco, das suas contas, e notam que não há dinheiro suficiente para o treinamento e desenvolvimento. Por que eles tratam assim o treinamento e o desenvolvimento dessa forma? Boa parte das empresas cortam, deixam o dinheiro que sobra em caixa para outras atividades.
Então esse corte de verbas, na realidade, é um tanto comum. Não é certo, mas é comum. Mas por que isso acontece às vezes? Porque tem muitas empresas que não conseguem comprovar, não fazem um programa bem feito e não conseguem comprovar a importância do treinamento e desenvolvimento na sua organização. Em pesquisas recentes, mostram que as empresas, 70% das empresas, não fazem avaliações sistemáticas do seu treinamento e desenvolvimento. Aí fica difícil você comprovar, como gestor de uma área de treinamento, por exemplo, que você precisa efetivamente daquele treinamento e ele vai surtir resultado para a organização. Então, os objetivos de um treinamento devem ser muito bem desenvolvidos. Por exemplo, que desempenho final quer ser alcançado? Você quer alcançar na tua organização com o treinamento. Por exemplo, você quer elaborar a folha de pagamento. Esse é o teu objetivo final. Você vai treinar as pessoas para desenvolver a folha de pagamento. Você tem que colocar dentro dos objetivos um período determinado. Aquele treinamento ele vai dar resultado em quanto tempo? Semanal, mensal, daqui 2 meses, 3 meses. E você também precisa inserir nos objetivos do treinamento o padrão de satisfação que você quer. Por exemplo, se for uma linha de peças, de produção de equipamentos, ou pintura de peças ou componentes, você quer sem nada de erros, 0 defeito. Hoje está dando 5 defeitos e em 1 mês eu quero 0 defeitos. Então é importante definir esses objetivos, aplicar o treinamento e depois avaliar se efetivamente deu certo ou não. Tem empresas que eu conheço que implementaram um programa lá de ISO 9000 e deram treinamento para uma porção de gente lá. Pegaram lá 20 pessoas da empresa, deram treinamento, só que por motivos financeiros ou outros motivos, o programa não teve sequência. As pessoas acabam ficando desmotivadas, porque elas fizeram lá um treinamento de 1 semana e não conseguiram aplicar aquele conhecimento. Então, o treinamento ele também deve-se tomar um cuidado com ele quando você dá o treinamento e não cobra. Ele pode causar o contrário, pode causar a desmotivação, exatamente aquilo que você não queria. Em relação à metodologia, qual é o método? Qual é a forma, ou a melhor forma de se aplicar o desenvolvimento e treinamento de uma organização? Cada organização, cada empresa, ela vai descobrir o seu próprio método, a sua própria forma, vai buscar suas próprias ferramentas para desenvolver o treinamento e desenvolvimento. Entrevistamos a Luciane, mestre em engenharia de produção, que é especialista na área. Uma boa política de treinamento e desenvolvimento, ela deve ser baseada em padrões a partir da missão, da visão e dos valores da organização, que são os objetivos que a organização tem com a comunidade, com o mercado e outros objetivos internos. Então, a parte essencial dessas políticas devem estar baseadas no desenvolvimento humano e nesses objetivos e metas que a organização possui. E como se avalia os programas de treinamento? Como eles devem ser avaliados? Existem algumas formas. Existe uma avaliação de reação e uma avaliação comportamental. A avaliação de reação é aquela avaliação desenvolvida logo após o treinamento. O que a pessoa achou daquele treinamento, se ela vai utilizar, se ela gostou do instrutor, se a prova é difícil ou não. E a avaliação de comportamento é a avaliação mais importante. É aquela avaliação que vai medir a médio e longo prazo se o treinamento foi eficiente ou não. Vai dizer se aquele treinamento ele mudou efetivamente o comportamento da pessoa dentro da organização. Ao se investir em treinamento, espera-se que haja o aumento de produtividade, mudanças de comportamento, melhoria do clima humano na organização, redução de custos e de acidentes, rotação de pessoal, além de outros resultados. Outro ponto muito importante que trabalha dentro da qualidade, nesse contexto que nós estamos desenvolvendo nessa aula, é a padronização. Padronização é o desenvolvimento de especificações técnicas, de critérios, de métodos
de modos, né, processos ou práticas. Com a padronização, busca-se manter a estabilidade dos processos, que esses processos sejam desenvolvidos numa determinada sequência, sempre de uma mesma forma, sendo determinados os intervalos de tempo, sempre com o menor nível de desperdício. Também deve-se, com a padronização, elevar a qualidade dos produtos, pois eles estão sendo desenvolvidos, fabricados, todos iguais, e almeja-se também a melhoria da produtividade. Um bom exemplo de padronização são os containers. Logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, o comércio entre países, entre Europa, Estados Unidos, América do Sul, entre todos os países do mundo, havia uma confusão, havia muito problema, porque não havia a padronização de containers. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a ISO, International Organization for Standardization, ou Organização Mundial de Padronização, foi pensado em padronizar esses containers. Até que hoje, desde aquela época, os containers são padronizados lá em pés, em dimensões. Imagine você desmontar um equipamento qualquer na sua casa, uma escada, um rádio, e você não ter a chave para aquilo. Então, os parafusos, porca, tudo isso é padronizado já há muito tempo. Não só produtos, mas também serviços. Quando uma empresa aplica a padronização em um consultório, por exemplo, você vai estar dizendo para o secretário ou para a secretária como ela deve atender o telefone, como ela deve, a forma correta de se preencher um formulário, uma pesquisa ou alguma coisa assim. A padronização, existe um pai, que na realidade é o pai da administração. Dizem também que ele é o pai da padronização, e foi o Taylor. O Taylor desenvolveu métodos, formas para economia de movimentos, padronização de movimentos e cronoanálise. Contar o tempo para se desenvolver uma determinada atividade. Em 1920, 1930, nessa época, também Henry Ford contribuiu muito para a padronização, onde ele desenvolveu a racionalização de etapas de produção, de tarefas de produção. Os livros trazem que a primeira padronização foi feita na área de eletrotécnica, em 1906. Na época havia uma grande necessidade de se padronizar fios, cabos, devido ao risco até de se passar energia dentro desses cabos. Então, na realidade, foi a primeira área a ser padronizada, a ter produtos padronizados. A área bélica, a área de fabricação de equipamentos para a guerra, também há muito tempo, já na Primeira Guerra Mundial, possuía as padronizações. O que acontecia, por exemplo, se você não padronizasse um projétil que você ia colocar dentro de uma arma? Ela explodia, causava acidente. Então, esse tipo de equipamento, esse tipo de área, já muito cedo, há muito tempo, ele já vem trazendo produtos padronizados. Na próxima figura, nós vamos ver como é que é essa escala de documentos de padronização dentro de uma empresa. Então, em uma empresa, o principal documento que orienta a organização é o Manual da Qualidade. O próximo documento são os procedimentos operacionais, e concluindo com as instruções de trabalho. Essa figura, então, resume a estrutura da documentação relacionada à padronização dentro de uma empresa, seja ela uma empresa que pense em aplicar uma norma como a ISO 9000 ou qualquer empresa que queira ter a padronização dentro dos seus processos. Então, primeiro vem o documento principal sobre qualidade, que seria o Manual da Qualidade, e daí os procedimentos a nível médio, os procedimentos
corporativos e daí os procedimentos operacionais, aquilo que você vai usar para controlar o seu processo. Vamos ver agora o que a professora Luciane fala sobre a qualidade e a padronização. A qualidade é baseada em padrões. É você imaginar, por exemplo, uma linha de produção ou uma prestação de serviços que não tem uma lógica de atendimento ou que não tem uma lógica de fabricação. Então, se você não tem um padrão, você não vai ter a qualidade. A qualidade é baseada em padrões. Pessoal, fechando a nossa aula, gostaria de falar para vocês que a padronização, então, é um elemento básico para as empresas que buscam a qualidade. Cultura, 5S, treinamento e padronização são elementos essenciais e uma empresa não consegue desenvolver a qualidade sem esses elementos. Pessoal, deixo como dica para essa aula o filme A Batalha de Midway, de 1976, estrelado por Charlton Heston. Vai falar sobre cultura organizacional, assim como o filme O Diabo Veste Prada, que é um filme relativamente recente, que também fala de cultura organizacional. O livro Você é o Líder de Sua Vida. Esse livro, ele fala da questão da liderança. E tem alguns sites. Tá? O site da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, um site do Instituto Getro, vocês vão achar vários artigos lá. O site do 5S, para vocês aprenderem um pouco mais dessa técnica. Muito obrigado.